Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha, o podcast dos médicos, empresas e profissionais de saúde de Alphaville. Meu nome é Andréa Curi Guimarães e hoje estamos aqui para mais um episódio com o Dr. José Davi Kandelman, para falar sobre câncer de mama. Dr. José Davi atua nas especialidades de mastologia e oncoginecologia. Graduado pela PUC de São Paulo, com especialização e doutorado pela Unifesp. Fez sua formação em cirurgia robótica pelo Memorial Hermann Houston, Texas University, Estados Unidos, para dar mais uma opção de tratamento oncológico e mais eficiente e menos agressivo para suas pacientes. Ele é diretor técnico da JDK Mastologia Oncoginecologia, onde coordena uma equipe multidisciplinar, formada por mastologistas, oncoginecologistas e oncoplásticos, trabalhando em conjunto com oncologistas clínicos, radioterapeutas, psicólogos e fisioterapeutas, para dar um atendimento completo às portadoras do câncer mamário e ginecológico. Seja muito bem-vindo ao Healthcast Alpha, Dr. José Davi. Muito obrigado, André. Eu que agradeço o convite. E estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas que você e os ouvintes tiverem. Muito bom. Vamos começar? Vamos? Me fala um pouquinho, há quantos anos você trabalha na área de Nossa! Eu já sei. Eu já perdi as contas. Imagino. Mas eu trabalho formado há muitos anos e, na realidade, no começo da vida, não existia a mastologia e a oncoginecologia como nós a conhecemos hoje, né? Lá atrás existia a figura do ginecologista. Até hoje, a mastologia e a oncoginecologia nas faculdades, elas não têm uma cadeira separada, elas fazem parte da cadeira de ginecologia, até hoje. Apesar de que aos poucos foram sendo criadas as sociedades de oncologia cirúrgica, sociedades de mastologia, sociedade de ginecologia, foram criadas várias sociedades, mas, para efeitos didáticos, ainda a mastologia pertence à ginecologia. É engraçado que no Brasil o mastologista é da ginecologia. Nos Estados Unidos o mastologista é da cirurgia geral. Eu não sabia disso. Pois é. Cirurgia geral? Da cirurgia geral. Mas faz sentido, será? Não, né? Não. Quando eu estive nos Estados Unidos fazendo o meu curso, foi muito interessante, porque a doutora com quem eu estava fazendo o treinamento, ela olhou para mim e falou assim, mas você não é cirurgião geral? Eu falei, não, eu sou ginecologista. Ela falou, mas como que é isso? Eu falei, olha, eu acho muito estranho você operar de manhã uma vesícula e de tarde um câncer de mama. Tem muito mais sentido você de manhã operar uma esterectomia e de tarde um câncer de mama. Ela falou, concordo plenamente com você. Ela falou, mas aqui a coisa é feita desta maneira. Então, aos poucos, foi se criando as especialidades. Eu, quando era professor da Faculdade de Medicina de Santo Amaro, eu criei o primeiro ambulatório de mastologia separado da ginecologia. Nossa. Tinha o ambulatório de ginecologia geral, fizemos um ambulatório de mastologia. Importante isso, né? Pois é. Naquele momento, na Escola Paulista de Medicina, também a turma achou que a ideia era maravilhosa e criamos também o ambulatório de mastologia separado do ambulatório de ginecologia geral. E isso funciona até hoje. Aí foi criada a Sociedade Brasileira de Mastologia, foi criada. E hoje em dia tem gente que faz só mastologia, só oncoginecologia, e aí sim, o indivíduo pode fazer uma residência, por exemplo, de cirurgia geral e depois fazer uma especialização em mastologia. Ah, tá, entendi. Ou ele ou ele é ginecologista de base e a mastologia já está incluída na especialidade. Tá. Então, ele pode fazer um pós-doutorado, ou doutorado, pós-doutorado, aí basicamente isso. No meio do caminho, eu achava que eu deveria fazer mastologia de A a Z, e acabei também fazendo uma especialização em radiologia mamária. Aí foi criado um título de especialista pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, eu fui da primeira turma que fez o exame,
E acabei virando radiologista de mama também. Coordeno um laboratório grande em São Paulo e já fiz, sei lá, 12 mil mamotomias na vida. Que bacana, que legal. Então, assim, você esqueceu o tempo que você já trabalha com mastologia, Para né? com isso. Você acha que eu vou ficar aqui dando a minha idade? Eu não. Boa, gostei. Adorei essa, viu? Gostei mesmo. José Davi, vamos falar um pouquinho sobre o aumento da incidência de câncer de mama nas mulheres e sobre o câncer de mama em homens também? Então, o câncer de mama, ele sempre foi o tumor mais presente no sexo feminino. Ele era o primeiro em incidência no sexo feminino. Se você considerasse a população como um todo, homens e mulheres, o câncer de pulmão era o mais frequente. E mama era o segundo, mas no sexo feminino o primeiro. Nós estamos aqui desconsiderando os tumores de pele não melanoma. Tumor de pele não melanoma, quer dizer, aqueles carcinomas basocelulares, mais de pele mesmo, mais bonzinhos, eles são os primeiros, né? Porque a incidência de sol e tal. Mas, considerando os tumores mais agressivos mesmo, era pulmão, mama e depois vinha o resto. Desde 2021, a Organização Mundial de Saúde, todo ano ela faz uma estatística dos tumores mais incidentes. Aí ela faz a estatística de um ano e publica no final do outro ano. Então, em 2022 para 2023, foi publicada a estatística de 2021, onde aí o câncer de mama passou a ser o primeiro colocado, considerando ambos os sexos. Então, ele ultrapassou o pulmão. Então, hoje em dia, o câncer de mama é o primeiro da população, câncer de pulmão é o segundo e a próstata, breve vai passar o de pulmão também. Nossa. Vai ser o segundo. Então, câncer de mama é o tumor mais incidente na população. E nos homens ele é menos frequente, mas ele existe, todo mundo acha que não existe, ele existe. Para cada 100 mulheres com câncer de mama, um homem. Nossa. Então, os homens também têm que ficar prestando atenção. O homem dificilmente não faz exame de rastreamento, então o homem normalmente só diagnostica quando ele palpa, basicamente. Entendi, isso que eu ia te perguntar. Agora, a incidência aumentada, ela está relacionada a muitos fatores. Muitos fatores. Primeiro, o uso de... Eu não vou dizer nem anticoncepcionais, vamos falar um pouco mais. Mudou um pouco o perfil da população do mundo. Antigamente a turma casava com 16, 17 anos de idade, tinha seu primeiro filho com 18, com 25 já tinha 3, amamentava todo mundo, era esse o padrão. Hoje em dia a mulher não quer ter filhos, quando ela tem filhos ela tem ela vai ter filho, o primeiro filho depois dos 35, perto dos 40 anos de idade, e com isso ela perde, quer dizer, isso aumenta a incidência do câncer de mama, porque ela fica mais tempo tomando anticoncepcional, fazendo métodos anticoncepcionais, ela vai amamentar lá para frente, ela já é uma mulher mais velha, então só aí já temos um dos fatores do aumento da incidência do câncer de mama. Entendi. O uso de anticoncepcionais hormonais, com estrógeno, o uso de qualquer medicamento hormonal, o culto ao corpo, isso também explica, hoje em dia existe um culto ao corpo perfeito, então a turma se injeta aí com hormônios para ficar lindo e maravilhoso, os homens e as mulheres, testosterona e tal. Então, isso também aumenta a incidência. E, para finalizar, a alimentação, os fatores ambientais. Eu sempre falo o seguinte, que o câncer é uma doença que ela tem basicamente duas coisas, a genética e o meio ambiente. Né? A genética... ela é aquela predisposição familiar. Tem vários casos de câncer de mama na família, ou de próstata, ou qualquer coisa. No meio disso pode ter a mutação genética, temos que diferenciar
predisposição de mutação. Mutação é um gene defeituoso, tá certo? Então, a mulher que tem uma mutação genética, ou o homem que tem uma mutação genética, vamos falar da mulher que é mais frequente, ela tem perto de 60% de chance de ter câncer de mama no decorrer da vida, se ela tiver mutação, e de ovário também. E por que ela tem mutação genética? Porque ela, na mistura genética dela, ela ganhou um gene defeituoso. Tá. Pai e mãe, ela ganhou um gene defeituoso. Tá. Você vai falar, isso daqui é muita gente? Não, isso daqui é mais ou menos 10% da população. Mundial? 15 explodindo. 10% da população feminina tem mutação genética. Agora você vai falar, mas escuta, tem uma família que tem predisposição, tem vários casos de câncer de mama, mas nenhum deles é mutado. E como é que é isso? Né? Então, aí vem a nossa própria ignorância, nós não conhecemos ainda todo o genoma. E existe um banco de genes mundial, que ele é todo dia alimentado por informações do mundo inteiro. Então, qualquer variação no gene, que a gente chama de variação de significado incerto, significa que nós não sabemos ainda exatamente se ela vai provocar um câncer ou não de mama, que é o que nós estamos falando, ela é catalogada. E na medida em que no mundo inteiro vão aparecendo um monte de casos de câncer de mama com aquela variante, ela acaba virando uma mutação. Ela acaba sendo caracterizada como uma mutação. E aí aí vai se calcular a incidência dessa mutação para provocar o câncer de mama. Isso explica porque um monte de gente tem câncer na família de mama, mas ninguém é mutado. E aqui na mutação, não. Aqui o negócio é feio, é 60% de chance. Tá. Tem alguns genes conhecidos, BRCA1, BRCA2, né, que são os mais frequentemente conhecidos, e as variações de significado incerto, elas vão sendo catalogadas aos poucos e podem no futuro serem classificadas como uma mutação. Ah, interessante. Isso explica a diferença entre predisposição e mutação. Então, voltando aqui no bolo geral, genética é um fator, Tá. o outro fator é o meio ambiente. Tá certo? Tá. Então, genética é aquilo. Você ganhou de presente naquele... Todos nós somos feitos de um suco de genes, né? Que a gente não conhece nem todos os nossos antepassados, né? Então, nós somos feitos lá, um monte de genes, vão virar... vamos ser eu, vou ser você, certo? Então, a genética te deu lá de presente uma predisposição a ter câncer de mama, ou eventualmente uma mutação. E o meio ambiente é tudo é meio ambiente. É o que você come, É o cigarro. é o que você bebe, é o que você respira, tudo é meio ambiente. Então, exemplo, se você tem a predisposição, uma pele boa para ter câncer de pele, né? Que nem a minha, por exemplo. Pele boa, branquinho, né? cheio de mancha. Então, se você tem a predisposição para ter um câncer de pele, tá certo? E você toma sol, que é um fator ambiental, você vai ter uma maior incidência de câncer de pele. Entendi. Você está entendendo? Então, se você tem uma predisposição a ter câncer de pulmão e você mora em São Paulo, cheio de poluição, ou você fuma, aumenta a incidência. Então, o meio ambiente é tudo. 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 Todo o resto. E tudo que a gente come hoje está cheio de carcinógenos. Nossa. Não é? A gente não come mais comida natural. A gente come hoje comida processada. E o processamento coloca um monte de as nossas carnes são engordadas com hormônios, as gorduras insaturadas. Quer dizer, o meio ambiente hoje, se você lembra que teve um trabalho no passado do cara que ficou comendo só comida do McDonald's? Lembro. E Teve ele quase virou morreu. série, né? Ele quase morreu. Então é isso, porque é uma comida. Se ele ficar comendo só aquilo, ele está comendo carcinógenos. Você está entendendo? Então, a gente tem que entender. Aí vem aquela história: o que eu faço para não ter câncer? Boa pergunta. O que eu faço para não ter câncer? Bom, primeiro você tem que não tem que ter predisposição. Se você tem predisposição,
Segundo, você tem que levar uma vida natural, uma Segundo, vida você mais... tem que parar de comer, né? Porque... Você tem que levar uma vida mais saudável. Todo mundo sabe o que é levar uma vida mais saudável. Eu não preciso ficar aqui explicando o que é levar uma vida mais saudável. É comer comida boa, é não tomar sol nos horários ruins, é não ficar se enchendo de hormônio. Todo mundo sabe o que é ter uma vida saudável. O duro mesmo é fazer ginástica, fazer exercício. O duro mesmo é as pessoas efetivamente fazerem isso. É verdade. Se conscientizarem e começarem a entrar no ritmo. Exatamente. É um estilo de vida. Exatamente, porque os pacientes perguntam, doutor, o que eu faço para não ter câncer? Bom, fácil. Eu falei no episódio anterior, né, com o nosso urologista, que a gente fez aí vários episódios com ele, inclusive câncer de próstata, que ele falou exatamente o que você falou, da questão do câncer de pulmão versus câncer de próstata, então. que tá, né? Tá chegando tá lá. Passar, tá chegando lá. É. E aí comentei com ele que todo profissional de saúde que senta nessa mesa fala para as pessoas que elas têm que fazer atividade física e se alimentar adequadamente. De novo, quer dizer, se eu for falar isso, eu vou falar a mesma coisa que todo mundo fala. E o ser humano como um todo, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele não faz. Na realidade, ele não pratica. Se ele não pratica, fica difícil. É importante dizer que o câncer de mama é o mais incidente na população e que é o câncer que mais mata. Agora, isso é importante as pessoas entenderem isso, não porque ele é o mais agressivo. Ou seja, ele mata mais porque ele é o mais incidente. Tá, tem maior número de casos, maior número de mortes. Ou seja, se a pessoa faz uma medicina preventiva, ela câncer de mama, muito pelo contrário, ele é manejável. Morrer de câncer de mama é difícil. Olha que legal. Precisa fazer muito esforço para morrer de câncer de mama. Que bom ouvir isso, né? Bom. Adorei. Doutor José Davi, a partir de que idade a mulher deve procurar um mastologista? E no caso do homem, que em tese nunca irá ao mastologista, como normalmente ele pode descobrir, além do que você falou, né? Palpando. Não tem como. Tá. O homem só palpando, né? O homem só palpando. Ele não vai... O homem não vai a médico nenhum, Sim. né? Ele não gosta de ir no médico. A gente é obrigado a dizer isso. A mulher se cuida muito mais. Com certeza. E o homem não se cuida muito, não. Então ele não vai no médico, mas mama ele só consegue palpando. Ele praticamente não tem mama, alguns têm até um pouquinho mais avantajado, assim, mas em geral não tem. E... Veja bem, palpar, autoconhecimento do corpo é o que todo mundo deveria praticar. Então, se você se olha no espelho todo dia, meu Deus do céu, e você vê uma pinta no meio da testa, vai no dermatologista. Pronto. Você está entendendo? Alguma coisa assim. Mas então, se você palpa um nódulo na mama ou qualquer coisa diferente, vai no médico. Pronto, e se você for no médico, o médico vai dizer se você... Mas o homem não tem como. A mulher já é assim. A mulher tem um protocolo internacional que não bate com o protocolo governamental. A gente tem que... muita gente que deve estar nos assistindo não tem direito a plano de saúde ou não tem a condição de... Então, ela depende do SUS, por exemplo, para se cuidar. Então, tem que entender que o governo ele não enxerga você especificamente. O governo enxerga a população como um todo. E ele baseia os protocolos dele no índice de mortalidade, ele baseia os protocolos dele, ele não se preocupa com o padrão de vida da população. Ele não está preocupado em te dar um caminho de vida saudável. Ele tá olhando só aqui, Perfeito. Onde você vai morrer e tal. Então ele olha para protocolos diferentes do que olha a Sociedade Brasileira de Mastologia, por exemplo. Vale ressaltar qualquer governo. Qualquer governo, não só aqui no Brasil, no mundo. No mundo. Então, se você for olhar o SUS, por exemplo, ele manda você fazer uma mamografia depois dos 50 anos de idade a cada 2 anos. Cada 2? Então. E a Sociedade Brasileira de Mastologia manda você fazer a primeira mamografia aos 40 anos de idade e todo ano. Certo? Nos Estados Unidos, acontecia a mesma coisa. Tinha uma briga entre a Sociedade Brasileira, Sociedade Americana de Mastologia e o governo porque queria fazer depois dos 50 anos de idade. Porque o governo não está preocupado
se você perdeu a mama ou não perdeu a mama. O governo está preocupado que dia que você morreu. E, na realidade, todo mundo vai morrer, dependendo da agressividade e tal. Né? O que o governo está falando não é uma loucura. Você está entendendo? Mas ele não tá preocupado com o caminho até chegar lá. Exato. Então, aí eles fizeram um acordo lá nos Estados Unidos e a primeira mamografia agora virou 45 anos de idade. Que bom, melhorou. Melhorou. Aqui ainda não. Mas a Sociedade Americana de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela preconiza primeira mamografia dos 40 anos de idade em diante, anual. Tá. Ou 10 anos antes do primeiro caso de câncer de mama de primeiro grau da sua família. Então, exemplo, se você tem uma mãe que teve câncer de mama aos 45, você tem que fazer aos 30. Você tem que começar aos 35, muito 10 legal, anos antes. Muito legal. Se a tua irmã teve câncer de mama aos 35, você tem que começar aos 25. Olha! 10 anos antes do primeiro caso de primeiro grau. Então, estamos falando de irmã ou mãe. Nossa, essa informação é bem legal, né? Entendeu? Ou então, se não tem, se já é avó, bisavó, tal, então aí é 40 anos de idade a primeira mamografia. 40 anos de idade. Nossa, perfeito. E anual, tá certo? E anual. Perfeito. É importante a gente dizer o seguinte, que mamografia, de todos os exames, a mama, você consegue enxergar a mama de 3 maneiras. Vamos tirar a palpação fora. A palpação seria a quarta. De 3 maneiras de laboratório. Mamografia, ultrassom e ressonância. A mamografia, isoladamente, ela diagnostica 90% dos tumores de mama. O ultrassom, isoladamente, 50%. E a ressonância, isoladamente, todo mundo vai falar, ressonância é 100%, é 70%. Nossa, mamografia é melhor que ressonância. Por quê? Porque a mamografia é o único dos 3 exames que enxerga adequadamente microcalcificações. A microcalcificação, ela é talvez o primeiro sinal radiológico de um câncer de mama antes de formar nódulo inicial. Então a mamografia, e de todos os métodos, dos 3 métodos, já fizeram estudos científicos, tudo que eu estou falando é estudo científico, trabalho científico. A mamografia foi o único dos 3 métodos que efetivamente diminuiu a mortalidade. Que bacana. Entendeu? Por isso que ela até hoje não perdeu a sua majestade. A turma reclama, que aperta, que dói. Eu concordo. Aperta, dói, eu concordo. Mas ela ainda é o melhor método. Ultrassom e ressonância enxergam muito melhor do que a mamografia nódulos. Tá certo? E o ultrassom tem uma sensibilidade, as máquinas atuais já conseguem enxergar até uns 3, 4 milímetros, a ressonância também 2, 3 milímetros. Legal. Então consegue enxergar nódulos pequenininhos. Já a mamografia, se a mama é muito densa, ela perde sensibilidade para nódulo. Então aí você tem que associar. Certo? Associar. Então mamografia e ultrassom juntos diagnosticam 95% dos tumores. Legal. Certo? E é o melhor custo-benefício. Entendeu? Custa mais barato, todo mundo consegue fazer uma mamografia, ultrassom, não tem que se enfiar numa máquina de ressonância, tomar contraste, ficar com claustrofobia e tal. Mas os 3 juntos, 98%. Nossa, os 3 legal. Juntos. Muito legal. 2% dos casos, tá certo? Ou o tumor é menor do que o limite de sensibilidade da máquina, certo? Então ele é piquititi com 1 milímetro, ninguém vai enxergar. Tá. Ou ele é pouco fotogênico. Existe um tipo de câncer de mama que é o lobular, que ele é pouco fotogênico. Frequentemente a paciente faz diagnóstico palpando, e aí ele já era grande. Olha. Então, na realidade, é isso. Quer dizer, mamografia e ultrassom de mama, todo mundo tem que fazer uma vez por ano. Não adianta, muito médico, ginecologista, principalmente, que não é do ramo, eles adoram pedir, eles acham que eles estão fazendo um benefício para o paciente, ou a paciente acha, ela faz mamografia em janeiro, ultrassom em julho. Mamografia em janeiro, ultrassom em julho. Aqui ela está tendo 90% do diagnóstico, aqui ela está tendo 50%.
certo? Então tem que fazer os dois Tem que juntos. Aí ela associar. sempre tem 95% É de muito, diagnóstico. muito Já as importante. mulheres com a mama extremamente densa, elas têm que fazer ressonância de rotina? Não, elas só vão fazer ressonância de rotina se elas tiverem predisposição forte na família, seja ela genética ou mutação. Aí a ressonância também entra no protocolo de rastreamento. Vale aqui fazer uma ressalva para todo mundo entender o que é rastreamento, o que é estadiamento. Rastreamento é aquele exame que você faz todo ano de rotina. Você vai no médico, faz mamografia, ultrassom, isso é rastreamento. Estadiamento é, você já está diagnosticado o câncer e você está procurando ver qual é a extensão. Perfeito. Então, na realidade, uma mulher foi lá e fez o diagnóstico com mamografia, ultrassom e biópsia, certo? Aí você faz uma ressonância para ver se não tem mais nada além do que foi visto. Então, você está usando aquela ressonância para estadiar, certo? É. Já aqui, uma mulher tem uma mutação genética, ela tem que fazer ressonância todo ano. Ela tem que rastrear porque ela é mutada. Perfeito. Entendeu? Entendi. Essa é a diferença entre rastreamento e estadiamento. Nossa, muito esclarecedor. Palpação, para finalizar. É, isso. Palpação. A palpação, ela é um método que todo mundo preconiza, autopalpação e tal, mas na realidade, uma mulher, por mais observadora que ela seja, ela não consegue palpar nada antes de 2 centímetros, 1,5 centímetros, 2 Mas centímetros. tem perigo ter 2 centímetros? Não, não tem, mas ela não consegue. Ela não consegue pegar um tumor inicial. Tá. Entendeu? Às vezes nem o médico consegue palpar, se é uma mama muito grande, muito densa, não consegue palpar. Você está entendendo? Então a autopalpação, ela é muito boa para quem não tem acesso a exames de laboratório. Então vamos dizer que você mora lá num sítio. Ok. E você não vai fazer todo ano mamografia e ultrassom. Então você tem que se palpar todo mês. Bonitinha, né? A autopalpação é um exame que tem que ser feito uma vez por mês, não é para fazer todo dia. Você tem que deitar na cama, colocar um braço atrás da cabeça. Vamos dizer, colocou o braço esquerdo atrás da cabeça, você palpa a mama esquerda com a mão direita. Aí você inverte, colocou o braço direito atrás da cabeça, palpa a mão direita com a esquerda. Perfeito. Os movimentos podem ser dedilhados ou movimento arredondado, tipo rocambole. E é basicamente autoconhecimento. Se você se palpa todo mês, você vai ver a diferença entre o mês. Não é no banho. Não é no banho que você se palpa Entendi. deitada na cama. Por que uma vez por mês? É basicamente para seguir o ciclo. A hora que você menstruou, que a mama amoleceu, porque antes da menstruação a mama está engorgitada. Tá. A hora que você menstruou, que a mama amoleceu, essa é a hora de fazer a autopalpação. Que interessante. Para quem não menstrua mais, uma mulher menopausada, ela pode fazer, ela escolhe. Vou me palpar todo mês no dia 1º. Perfeito. Ou se eu quero me que palpar legal. todo dia porque eu sou nervosa, Aí tá não, certo? né? Ela Aí é deita na neura. cama todo dia e se palpa. Aí é neura, né? Mas ok. Aí, pelo amor de Tem Deus. gente que faz isso. você Pelo tá amor de Deus, entendendo? aí não. Aí é neura. Aí Tem não gente dá. que faz isso. É. Mas o certo mesmo, se você tem acesso a exames de laboratório, é seguir o protocolo da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é a mamografia e ultrassom de mama associados, uma vez por ano a partir dos 40 anos de idade. Nossa, perfeito, perfeito. É isso. Doutor José Davi, quais são os perigos do diagnóstico tardio e a importância do diagnóstico precoce? Muito bem. A importância do o diagnóstico tardio, a importância de você fazer tardiamente é a possibilidade de você ter metástase, consequentemente, a vida pode ficar encurtada, e a possibilidade de você ter um processo estético ou antiestético no seu tratamento, tá certo? Então, o diagnóstico tardio leva à mutilação com uma certa frequência. Não que a mutilação não possa ser corrigida pela reconstrução, que ela Sim. pode, com certeza,
Mas, obviamente, o diagnóstico precoce, ele, primeiro, você trata, é aí que você tem, é que eu falei no começo, você não vai morrer de câncer de mama só se você ficar brincando, né? Exatamente. Deixa lá, você está palpando o nódulo deixa quieto. Aí, eu não quero ir no médico, eu tenho medo, não sei o que lá. Daqui a pouco o nódulo está do tamanho de uma laranja, pronto, aí você já está metastático, já se espalhou para tudo quanto é lugar, complicou. Porque aí a tendência é virar metástase. É lógico, mesmo. Aí se você faz o diagnóstico precoce, né, tá certo? A probabilidade de você ter um tumor metastático é muito baixa, se bem que de vez em quando o tumor é agressivo, mesmo pequeno, mas você faz um tratamento muito menor, muito mais estético e você vai ficar curada. Quer dizer, quem diagnostica precoce... eu tenho uma frase que eu participo eu sou um dos diretores científicos de uma ONG que chama UNACAM, que a gente até... A gente quer falar sobre isso mesmo. E elas têm uma frase que eu pedi autorização para elas para usar e coloquei até no meu site, e a frase é: quem procura acha, quem acha cura. Então, e inclusive é o título do nosso episódio. Exatamente. Né? Então, o que é quem procura acha, quem acha cura? Se você procura, ou seja, você faz o teu diagnóstico precoce, você cura. É verdade. Pura e simplesmente. Agora, se você não faz diagnóstico precoce, a coisa vai indo lá para frente e você perde a oportunidade de fazer uma situação tardia, uma situação inicial. Todo mundo acha que ficar arrancando mama é o tratamento perfeito. Não é. Não é. Até uma das artistas mais famosas do cinema até virou... A cirurgia virou até o nome dela, a cirurgia Angelina Jolie. Né? Vamos tirar as mamas e tal. Legal, vamos falar sobre isso. Então, a Angelina Jolie é uma mulher mutada. Mutada. Ela é BRCA mutada. Ela fez um exame genético, né? Ela teve caso de câncer de mama da mãe, aí ela rastreou, né? A mãe fez o exame genético, viu que ela tinha a mutação, ela fez o exame genético, viu que ela era mutada também. Então, ela tirou as 2 mamas, trocou por 2 próteses de silicone e ela tirou os ovários e as trompas. Porque o câncer de ovário é farinha do mesmo saco, certo? Câncer de mama e câncer de ovário é o mesmo gene. Certo? Olha! É o mesmo gene. Só que o câncer de mama não mata. E o câncer de ovário mata. Estava lendo isso no seu e-book ou no seu site? O câncer de ovário é mortal. Que loucura. O câncer de mama, não. Pouco se fala sobre isso, né? A gente pode falar no futuro, numa outra situação. Sim. Então, na realidade, a gente se preocupa muito mais quando o paciente é mutado com o ovário do que com a mama. Tá certo? Porque o ovário pode matar. A mama, não. Agora, você vai falar assim, mas a cirurgia Angelina Jolie, ela é maravilhosa e tal. Ela não é maravilhosa, não. Tá certo? Nem todo mundo que é mutado, a gente fica tirando mama, não. Mesmo sendo mutado? Mesmo sendo mutado. Por quê? Porque rastrear a mama é fácil. Você consegue diagnosticar. Todo mundo acha que a cirurgia Angelina Jolie fica linda. Não é verdade. Não é verdade. Primeiro, para ela ser oncologicamente perfeita, você não consegue tirar toda a mama. Nunca, né? Nunca. Porque se você tem que deixar entre a pele e a prótese, a futura prótese, uma pequena camada de 5 a 7 milímetros de gordura, tem um plano de clivagem para você operar. Se você deixar isso muito fino, tá certo? Aquela pele perde vascularização e ela pode necrosar. Então, a paciente pode perder parte da pele ou até a pele toda. Então, não é que a gente tenha isso de rotina, não tem. Não é rotina a gente ter esse tipo de situação, mas a gente já teve vários casos de paciente perder um pedacinho da pele, ter que reoperar, não se deu bem com a prótese. Quer dizer, não é uma cirurgia... Vou lá e fico linda, não é assim. E fico livre também, não. Livre, não. E o mais importante é exatamente isso que você acabou de falar. A mastectomia, a gente chama de adenectomia, ou a cirurgia Angelina Jolie, como você queira falar,
Ela não é uma cirurgia eliminadora de risco. Isso dá dó, né? Ela é uma cirurgia redutora de risco. Ela reduz o risco em 93%, 94%, porque 5 a 7% de parênquima mamário sobra. Você está entendendo? Não tem como ser diferente. Aí você vai me perguntar, você já teve muitos casos na sua vida de pacientes naquele restinho de mama que tiveram recidiva? É isso que eu ia te Já. perguntar. Ah, é? Já. Não são muitos, mas já tive. Mas aí o que se faz? Aí você tem que tirar aquela pele. Mas e aí, a pessoa fica sem pele? Não, aí você vai fazer um retalho, vai rodar um retalho de pele de outro lugar, colocar uma nova Porque é prótese. só pele, né? Dá na só pele. aquela pele e o restinho de mama que sobrou. Entendeu? Entendi. Vai ter que usar uma outra técnica de reconstrução para poder fazer uma mama de novo. Entendi. Fica bonito. Fica. Mas a cirurgia Angelina Jolie, para começo de conversa, a hora que você troca a glândula mamária por 2 próteses de silicone, a mama fica mais fria do que o resto do corpo, porque debaixo dela tem uma prótese. Tá. Não tem uma mama. Sim. Certo? É. Ela perde aquele balanço assim, quer dizer, fica um negócio duro. De roupa, é lindo. Você entendeu? Sem roupa, not so much. Né? Quer dizer, às vezes não é tão bonito assim. Entendo. Então, sempre a gente procura uma cirurgia parcial. Tá, a prioridade é cirurgia parcial. Seguida de radioterapia. Seguida ou não, né? Seguida de radioterapia. Sempre. Cirurgia Quando é parcial é seguida de radioterapia. Sempre. Tá. Então, por quê? Vamos entender isso. A radioterapia ela é mais abrangente. Quando você irradia um campo maior do que a cirurgia. Ela é mais abrangente. Então, quando você faz um quadrante, por exemplo, tiramos um quadrante. Um quadrante mais radioterapia, tá certo? Tem melhores resultados futuros, isso tem trabalhos científicos provados, do que mastectomia sem radioterapia. Melhores. Não, isso é muito interessante, hein? Menor mortalidade, menor tudo. Então, a gente sempre procura fugir. Quer dizer, eu não vou dizer que todos os mastologistas fazem isso, mas o nosso grupo é um grupo muito bom. Sim. E a maioria dos hospitais, assim, a gente sempre procura fugir da mastectomia sem radioterapia. A gente prefere uma cirurgia parcial com radioterapia. Olha. E nós estamos pautados por trabalhos científicos. Sim. Isso não foi nossa invenção, é medicina pautada em evidência. Exato, é pautada em evidências. Pautada em evidência, exatamente. Agora, você é obrigado a fazer... Quando a mama... Quando o tamanho do tumor ou o tamanho a mama inteira está comprometida, você é obrigado a tirar. Tá certo? Mas quando nessa hora, às vezes o paciente fala, escuta, vou ficar com uma mama de um jeito, a outra do outro. É isso que eu ia te perguntar. Tá bom, aí você faz as duas para ficar igual. Tá. Você tá entendendo? Aí você pode colocar silicone mesmo tirando o quadrante. Lógico. Aí cada uma... legal. Aí cada caso é um caso. Você tá entendendo? Eu estou falando assim, básico. Tumores pequenos, e dependendo do tumor, a gente às vezes, hoje em dia, você tem até radioterapia intraoperatória dose única. Nossa. A radioterapia tem efeitos colaterais, essa? Muito poucos. A radioterapia em geral não tem... A radioterapia em geral, ela basicamente, é como se a sua mama estivesse tomando sol. Ah, tá bom. Fica vermelha no primeiro momento, depois ela fica moreninha, como você estivesse tomando sol. Você não dá enjoo na pessoa, a pessoa não passa mal, mas dá um pouco de dor, aí o radioterapeuta passa lá umas pomadas, uns analgésicos, e depois o paciente fica muito bem, obrigado. A radioterapia é diferente da quimioterapia. A quimioterapia que é agressiva. Diferente. Posso te fazer uma pergunta? Quantas você quiser, eu tô aqui para responder. Lógico que eu posso. Quando a pessoa faz essa mastectomia, ela não faz mamografia mais, né? Faz. A mastectomia bilateral é com silicone. Faz sim. Também faz Faz porque sobrou mama.
Entendi. Sobrou 7% de mama lá. Ah, então pode Ela apertar, pode apertar. Pode apertar. Lógico que você tem que ir no laboratório cuja técnica esteja acostumada a fazer a mamografia. Que aí vai muito da técnica, Vai né? muito da técnica. Às vezes até o médico pode indicar, né, alguém a gente específico. indica laboratórios, técnica, até dá até o nome da técnica com quem fazer o exame para ficar. Mas sim, faz mamografia sim. Interessante. Faz Importante, tudo. então. Tem Tá que fazer sobrando, a mamografia, porque tem a pelezinha lá com Tem a pelezinha, tem restante. o prolongamento, às vezes, axilar, porque a mama ela é um pouquinho mais ampla. Entendi. Interessante. É isso. Mas Muito a gente, bom. se puder fugir da mastectomia, a gente vai fugir, porque Olha. fica esteticamente muito melhor, né? Fica bom, fica normal, né? Você fazer um quadrante hoje, você reconstrói com os próprios tecidos locais, o paciente nem viu. Com os próprios tecidos locais? O paciente nem viu que ele... Que legal. Nem percebe que ele foi operado. Que legal. Fica De repente bonito. não precisa nem usar silicone, nada. Não. Que A legal. gente usa... Também a gente procura fugir do silicone. Ah, entendi. Também para Ficar uma coisa mais natural. Tá, entendi. Quanto mais natural, melhor. A ordem é essa hoje em dia, né? A naturalidade em tudo. A Diagnóstico precoce leva a uma cirurgia pequena, não que ela não seja tecnológica, ela é muito tecnológica, você usa medicina nuclear, você usa patologista na sala, às vezes radioterapia intraoperatória, é uma cirurgia tecnológica, mas para o paciente a cirurgia de mama é uma cirurgia tranquila, vamos chamar assim. A maioria dos pacientes vai embora no mesmo dia ou explodindo 24 horas depois. Que legal. Mesmo quando tem reconstrução. Que legal, olha. Então, é uma cirurgia fica pouco internado, pouco tempo internado. Pós-operatório é muito tranquilo, tá certo? Seja ele com reconstrução ou sem reconstrução. Tá, entendi. Tá. Entendeu? Tem aquele, a pessoa sai com aquele, como é que chama? Os dreninhos? Dreno, né? O dreno é normal, faz parte. Faz né? parte do show. José Davi, quais são os sinais e sintomas mais comuns de problemas mamários que os pacientes devem observar? Além do que você já falou, né? Sim, na realidade, qualquer retração na mama, você deve procurar um médico, uma retração. Como você observa uma retração? Ou você observa diretamente, a mama retraiu, afundou em algum lugar. Em algum lugar. Em algum lugar. Tá. Se você quiser saber isso bonito, é só ficar na frente do espelho e levantar os braços para cima, contrair a musculatura, vai ver retrações. Ah, tá, interessante. Então, retrações. Qualquer processo inflamatório está avermelhado em algum lugar, mamilo, areola, avermelhados, tem que procurar um médico. Ou retraído também, ou retraído, né? ou com algum tipo de lesão de pele, no mamilo e na areola principalmente. Existe um tipo de câncer chamado carcinoma de Paget, que é um carcinoma de pele, da pele da areola e do mamilo. Olha, ele é específico. Então fica vermelho, descamando e tal. Qualquer secreção mamária sanguinolenta, tá certo? Ou a gente chama em água de rocha, quer dizer, a água límpida, parece essa água aqui. Ah, tá. É importante, a secreção láctea, que às vezes sai um leitinho e tal, não tem importância. Ah, olha que interessante. Mas o mais importante de tudo isso é o seguinte, o paciente não tem que ficar espremendo. Se ele ficar espremendo, ele vai traumatizar a mama. E aí ele vai ter descarga mamária. Nossa. Ele não pode ficar... Entendi. A descarga tem que ser espontânea. Para ser considerada importante, ela tem que ser espontânea. Ah, interessante. Ou seja, o paciente acordou de manhã, está molhado. Está molhado de leite, pouco, né? Está molhado com um líquido meio branco ou está molhado com sangue, ele vai procurar um médico. Tá, entendi. E nódulos, né? Palpação de nódulos. Então, nós estamos falando de alterações cutâneas, estamos falando de retrações e estamos falando de nódulos, seja na mama,
seja debaixo da axila. Debaixo da axila. Porque o primeiro local que o câncer de mama se espalha é para debaixo da axila. Nossa. Às vezes, o paciente tem um nódulo muito pequenininho, mas a axila já está comprometida. Então ele já consegue descobrir. Ele consegue descobrir. Interessante isso, Estamos falando de palpação, essas coisas, né? Quer dizer, sinais em casa. Sim. Tirando os exames de laboratório. Sim, óbvio. É isso. Muito bom. E quais são os exames mais importantes para o diagnóstico precoce? Você já falou, né? Mamografia e ultrassom de mamas para todo mundo, ressonância eventualmente. Perfeito. A diferença entre esses exames você já falou muito bem, né? Quando cada um é indicado, você já explicou, não sei se você quer falar mais alguma coisa a respeito, né? E aqui tem uma pergunta para a gente falar sobre o diagnóstico intervencionista direcionado por imagem, as biópsias. É legal, né, falar sobre isso? Podemos falar. Existem basicamente 3 tipos. A punção aspirativa. Quando é cisto, né, a punção? Eu vou explicar um por um. Existem 3 tipos, a punção aspirativa e a biópsia de fragmentos. E a biópsia de fragmentos assistida a vácuo, que é... aqui no Brasil, nos Estados Unidos, biópsia de fragmentos chama-se core biopsy. Biópsia de fragmentos. Tá. Aqui no Brasil, a gente gosta de falar coisas americanas, tá certo? Então... a gente não fala biópsia de fragmentos, todo mundo chama de core biopsy. Tá bom. Então, na realidade, a punção aspirativa por agulha fina, o PAF, né? E todo mundo fala. A core biopsy, que seria a biópsia de fragmentos. Tá. E a core biopsy assistida a vácuo. No Brasil, também... a turma gosta de pegar o nome de uma coisa e vira o nome do procedimento. O primeiro equipamento a fazer biópsia assistida a vácuo foi um equipamento chamado Mamotomy, que era da Johnson. Tá. E aí, aqui virou mamotomia. Que bonitinho. A Johnson gostou, né? Se você chegar lá que nem Gillette, nos Estados Unidos e falar quero fazer uma mamotomia, eles não sabem o que você está falando. Mas aqui no Brasil... que nem Gillette, né? Que nem Gillette. Aqui virou mamotomia. Bombril, né? Aqui virou mamotomia. Então, legal. A mamotomia, na realidade, é uma é uma biópsia de fragmentos assistida a vácuo. Tá certo? A diferença é a seguinte, a punção, ela é melhor para nódulos moles, tireoide, ou para coleções líquidas, porque é uma agulha fina e aí é fácil de você tirar. A punção para nódulo de mama, ela não é adequada, porque o nódulo de mama, em geral, tumoral, é duro. Então, você fica lá com uma agulha fina tentando cavocar no nódulo duro, você não consegue tirar quase célula nenhuma, então não é o procedimento adequado para fazer na mama a punção aspirativa. É mais para tireoide ou para cisto. A biópsia de fragmentos é a biópsia adequada, porque ela tira realmente fragmentos do tumor ou do nódulo, né? E você manda para o patologista para fazer o estudo anatomopatológico, tá certo? A biópsia assistida a vácuo, ela corta e aspira o material para dentro de um recipiente que depois vai para o patologista. A biópsia assistida a vácuo, ela tem ela tira mais material. Ela tira mais material. E o material mais qualificado para o patologista. O patologista adora uma biópsia assistida a vácuo, porque ele recebe uma quantidade maior de material. Que bacana. Né? A core biopsy, na mão de um médico, de um radiologista intervencionista bom, ele vai tirar bastante material. Legal. Também, é bom. Já para você fazer um diagnóstico da axila, a punção funciona bem, porque aí legal. Nós estamos falando de um gânglio axilar, ou linfo, que a gente chama de linfonodo, ele é mais molinho. Então, é mais fácil tirar material de um linfonodo, então funciona bem. Então, vamos dizer, se chegar um paciente que tem lá um nódulo de mama
tumoral e um nódulo axilar que é suspeito, você normalmente faz uma biópsia de fragmentos aqui, seja ela mecânica, que é a core biopsy, seja ela a vácuo, ou e a punção do linfonodo, você faz a punção mesmo aspirativa. Legal. Já a tireoide, não se usa core, biópsia de fragmento, tireoide você faz sempre punção. Ah, tá, é sempre Né? Porque o punção. nódulo tiroidiano é um nódulo molinho. Ele não é tão duro como o nódulo mamário, fica mais fácil tirar material. Importante ressaltar que todos esses exames, eles são indolores, né? Anestesia local, Ah, não dói nada. vocês não deixam a Anestesia pessoa local. sofrer. José Davi, seria interessante a gente alertar sobre o mito da mamografia aumentar a chance de câncer de tireoide, né? Não existe isso. Nada a ver, né? Eu Nada estava a lendo ver. sobre isso, sobre esse mito, né? Não, é um mito. No passado, tem alguns lugares que os laboratórios, é engraçado, por causa desse mito, tem paciente que chega lá e fala assim, eu quero proteger minha tireoide. Ainda hoje. Ainda hoje. Né? Não adianta o técnico ficar brigando com o paciente. Melhor não brigar. Melhor proteger. Melhor não brigar. Aí pega e coloca lá Um negocinho. um protetor de tireoide lá de chumbo, o paciente fica feliz, Tá bom. mas não serve para nada, Entendi. entendeu? Não precisa, não há necessidade. A mamografia e a mesa estereotáxica que você faz, que é um equipamento que você faz para biópsia, né? Biópsia a vácuo. A biópsia a vácuo ela pode ser feita na mesa estereotáxica e por ultrassom. Ela pode ser direcionada para o raio-x, que é uma mesa estereotáxica, é um mamógrafo horizontal, que o paciente deita, né? Ou ela pode ser direcionada por ultrassom. Então, aí, o paciente está deitado normal, como numa mesa de ultrassom. Tá. Normal. Então, a vantagem da biópsia, aliás, as duas, né? Depois que você tira os fragmentos, você pode colocar, você, em geral, coloca um clipe no lugar da lesão, principalmente na biópsia a vácuo. E como a biópsia a vácuo tira mais material, às vezes sai o nódulo inteiro. Nossa, que Então, aí você tem que marcar o local onde ele estava. para poder na cirurgia. Para poder, na hora da cirurgia, saber onde ele estava. E aí você coloca lá um clipezinho de titânio de 1 milímetro, que não apita no aeroporto, não vai acontecer nada, todo mundo fica preocupado com isso. A core biopsy você pode colocar o clipe também, não tem problema nenhum. E não aumenta a incidência de nada. Outro mito. Você ficar cutucando o leão com vara curta, o leão vai rugir. Então, se você cutuca o tumor, ele vai se espalhar. Nada a ver. Muito pelo contrário. Nada a ver. Se você não cutucar o tumor, você não faz o diagnóstico. Exatamente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem que cutucar o tumor. Pelo amor de Deus. Não tem. Isso foi amplamente... Então, a tireoide é mito, foi amplamente provado que não tem nada a hoje em ver. dia, acho que nem se A única fala. coisa que a gente realmente protege é barriga de grávida, né? Se ela for obrigada a fazer... E bota lá um aventalzinho de chumbo também. Mas o que eu queria falar é o seguinte, que o equipamento de mamografia, a mesa estereotáxica, a dose de radiação que eles emitem é muito baixa. Tá, perfeito. Muito baixa. Que bacana. Baixa o suficiente para você praticamente desprezar. Nossa, A perfeito. técnica, ela trabalha no mamógrafo atrás de um vidro que é chumbado, um vidro. Tá. Ela não está numa sala especial, não é que nem um raio-x convencional. Eu sou chefe de um serviço de mama de um laboratório grande, então a gente teve épocas da vida que a gente fazia. Então, você é obrigado, todo radiologista, ele é obrigado a usar a Anvisa, eles obrigam você a usar um marcador de radiação. Se você trabalha com radiologia, todos os técnicos, os médicos, eles têm que usar que legal. Parece um negocinho quadrado de plástico que anota quanta radiação você tomou por mês. Que legal. Aí depois você manda para um serviço de medicina de física, eles veem a dose de radiação e te mandam um zerado para você usar o mês seguinte. Que legal. Né? E eu odeio usar aquele negócio pendurado lá de radiação. Então aí, eu sei que eu trabalho num lugar que a radiação é desprezível. Tá. Então o que eu fazia?
Eu pegava o meu negocinho e deixava na sala. Dava zero, né? Quando você Zero. Dava zero. Quando Zero. você mandava. Aquilo ficava o mês inteiro na sala. Não acredito. Raio-X. Então você não usa nunca. Não uso nunca. E ficava zero. Ou seja, a dose de radiação da mamografia e a dose de radiação da mesa estereotáxica, ela é muito baixa. Perfeito. Ela é muito baixa. Então, Nossa, pode o técnico, o paciente pode radiografar quantas vezes ele quiser. Não existe esse negócio de fazer muita mamografia. Nada a ver. Não, nada a ver. Diferente de radioterapia. Ah, tá. A radioterapia é uma dose de radiação para matar. Aí sim nós estamos falando. Matar um tumor, aí né? sim nós estamos falando. Existem determinados tumores que são provocados por radiação. Tem paciente que teve câncer do Hodgkin e tal, não sei o que lá, que teve que fazer radiação de dentro do tórax e tal. E fortíssima, principalmente nas máquinas do passado. Hoje em dia elas não são assim. E que depois tiveram câncer de mama, e o câncer de mama foi... a gente entendeu que aquele câncer de mama foi por causa da radiação. Nossa. Que a paciente tomou. Tá, entendi. Mas hoje em dia, as máquinas agora... Hoje em dia você faz radiocirurgia. Nossa. A máquina é tão... O alvo é tão perfeito... que você irradia e vai matar só lá o tumor. Nossa, perfeito. Que bom, né? É uma radiocirurgia. Nossa, muito legal, né? Mudou Muita muito, evolução nessa área, né? Muita evolução. A oncologia, ela mudou muito. E a oncologia mamária, carregou nas costas o resto da oncologia. Mama foi o tumor mais estudado nos últimos 40 anos. Que bacana. Mais estudado. A boa parte da evolução da oncologia se deve aos tumores de mama, ao câncer de mama. Que bacana, que legal. Nossa, muito bom, né? É muito uma tranquilidade, né? É bom, o primeiro tumor da população. Pois é, tem que ser o mais tem que ser estudado. Tem que ser, tem que dar prioridade. É verdade. José Davi, quais são as opções de tratamento para o câncer de mama e como você determina qual é a mais adequada para cada paciente? As opções de tratamento e determinação do que é mais adequado, né? Então, vai depender do tipo de tumor, né? Basicamente vai depender do tipo de tumor. Então, determinados tumores... Então, a cesta de tratamento, ela é... Deve ser vasta, fala né? 4. Não. Basicamente, você tem a cesta de tratamento, vamos chamar de cesta, eu gosto de chamar de cesta. É como você bota dentro da cesta e tira da cesta. Tá. Então, a cesta de tratamento do câncer de mama, ela é cirurgia, radioterapia, quimioterapia e a gente fala, se você for falar com vários oncologistas, vão falar hormonioterapia, mas não é hormonioterapia, é anti-hormonioterapia. Ah, tá, para bloquear o hormônio. Anti-hormonioterapia. Tá. Então, na realidade, vamos dizer, são os as 4 componentes da cesta de tratamento. Tá certo? E dependendo como é que você diagnostica o tipo de tumor? A biologia tumoral, ela é diagnosticada através de um exame que é feito no próprio material da biópsia. Quando você faz uma biópsia, você manda para o patologista para fazer o anátomo patológico, certo? Que todo mundo fala que é a biópsia. Não é a biópsia. A biópsia é o ato de colher o material. Ah, tá. A gente chama de biópsia. A biópsia é o ato... Eu fiz uma biópsia. Não, você não fez uma biópsia. Você fez uma biópsia, você fez uma biópsia, mas o exame é o anátomo patológico. Você manda para o patologista para fazer o anátomo patológico. Então, o anátomo patológico ele vai dizer que tipo de tumor é. Então, um carcinoma, um câncer, não é câncer, é benigno, maligno e tal. Depois disso... ele faz nesse mesmo material, o material é corado com X corantes para o patologista analisar e fazer o anátomo patológico olhando no microscópio. Depois disso, ele cora com outro, ele corta mais lâminas, faz mais lâminas, e cora com outros corantes mais específicos, e isso se chama imunohistoquímica. A imunohistoquímica, ela também avalia 4 coisas. Não sei se eu estou sendo muito... Não, eu estou acompanhando o raciocínio. Não sei se eu estou sendo muito... específico. Denso. Muito técnico. Muito denso. Eu estou acompanhando o raciocínio. Tá bom, ok. Senão você fala... É porque eu sou leiga, né? Se eu acompanhar... eu explico de novo. Não, fica tranquilo. Então, a imunohistoquímica também avalia 4 coisas, tá certo?
avalia a presença de receptores hormonais, estrógeno e progesterona, avalia a presença de um gene de agressividade chamado HER2 e avalia um índice percentual que se chama KI67, que nos Estados Unidos eles não olham, mas aqui no Brasil a gente olha, a gente dá importância. Esse KI67 basicamente é o índice de proliferação celular, o tempo que o tumor demora para se duplicar. Ah, tá. Nos Estados Unidos eles não dão muita importância para isso, para nós aqui no Brasil, não é que nós damos muita importância, mas nós usamos no nosso raciocínio. É legal. Esses 4 itens juntos determinam a biologia tumoral. E essa biologia tumoral vai interferir diretamente na cesta de tratamento. Então, de repente, você tem uma biologia tumoral que tem que começar o tratamento pela quimioterapia. Certo? Ou você tem uma biologia tumoral que tem que começar o tratamento pela cirurgia. Tá certo? Então, isso é uma das situações. Então, o tratamento pode começar pela cirurgia, ou pode seguido de quimioterapia ou não. A biologia tumoral vai dizer se aquele tumor precisa de quimioterapia ou não. Seguida de radioterapia ou dependendo da cirurgia. E a anti-hormonioterapia vai depender também, você vai descobrir aqui se o tumor responde a anti-hormônio. Se o tumor não responde a anti-hormônio, se o tumor responde à medicação anti-HER, que é um dos itens analisados. Tá. Então, aí você vai escolher o tipo da medicação que você vai usar no paciente posteriormente. É importante dizer que radioterapia e cirurgia são tratamentos locais. Tá. Certo? Quimioterapia e anti-hormonioterapia são tratamentos sistêmicos, são tratamentos gerais. Tá certo? Então, na realidade, a radioterapia é a continuação da cirurgia. Tudo aquilo que você não tira, você irradia. Perfeito. Certo? Tudo aquilo que você não tira, você irradia. Você irradia. Tá. Então, você não tirou a mama inteira, você irradia. Perfeito. Eu gosto de comparar a mama a um jardim. A mama é um jardim. Você tirou a árvore podre, você joga veneno no jardim inteiro. Perfeito. Porque o jardim é perigoso. Perfeito. O jardim é problemático. Então, você pode começar o tratamento com cirurgia seguida de radioterapia. Se você tirou a mama inteira, você não vai irradiar. Você só vai irradiar se a axila for comprometida, aí você tem que irradiar a axila. Tá. E depois disso, você vai ou não fazer quimioterapia e você vai ou não fazer hormonioterapia. Tá. Tá certo? Tá. Existe um teste, que é um teste genômico, tá certo? Aliás, não existe só um teste genômico, MamaPrint e tal. Eu não vou entrar muito no mérito da questão para não ficar muito confuso. Tá. Mas existe um teste que a gente chama de teste genômico, e esse teste genômico ele pode classificar o paciente como um paciente de alto risco ou de baixo risco. Então, às vezes, quando o paciente é classificado, quando você está na dúvida se o paciente precisa usar quimioterapia ou só fazer hormonioterapia, se ele couber nesse protocolo, sempre tem que caber no protocolo. Se ele couber no protocolo, ele pode fazer esse teste genômico, tá certo? E aí definir que ele não precisa fazer quimioterapia, que ele pode fazer só, por exemplo, anti-hormonioterapia. Ou nenhum dos dois, né? Anti-hormonioterapia ele vai fazer. Isso é para definir isso é para definir se a paciente que vai tomar anti-hormônio precisa também fazer quimioterapia ou não. Entendi. Tá certo? E hoje em dia ainda tem a imunoterapia, que é uma evolução, drogas que também depende do caso, tem várias drogas em andamento, novas drogas e tal, né? Tem muita briga pela frente. O câncer de mama tem um arsenal enorme de medicamentos e tratamentos para serem usados. Que legal. Por isso que eu sempre falo que é difícil morrer de câncer de mama. Exatamente. Difícil, Nossa, de tudo que você falou aqui... Precisa realmente estar muito mal cuidado ou não ter cuidado nenhum, mas quem tá efetivamente bem acompanhado, dificilmente morre de câncer de mama. É verdade.
Fazendo os exames de rotina uma vez por ano. É isso aí. Né? O básico, né? O básico. Que, né? Tem muitas campanhas, né? É isso aí. Perfeito. José Davi, você gostaria de deixar uma mensagem final para os pacientes? A mensagem final é, na realidade, o motivo da... Pode olhar para aquela câmera. A mensagem final é do motivo é o tema de hoje, né? Quem procura acha, quem acha cura. Perfeito. Eu acho que essa é a mensagem final. Todo mundo deve as mulheres devem se conscientizar que fazer os exames de rotina dentro dos protocolos habituais são o padrão ouro do tratamento e do diagnóstico do câncer de mama. Então, acho que essa é a mensagem final. Cuidem-se. Muito bem, muito bom. Cuidem-se. Maravilha, maravilhoso. Sigam o Dr. José Davi e o Healthcast Alpha nas redes sociais. Aqui no GC vocês podem ler. Os episódios vocês podem assistir nos canais do YouTube José Davi Kandelman e Healthcast Alpha. E nas principais plataformas de áudio do Healthcast Alpha. Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music e Amazon Music. Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio.